Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é a professora Letícia e nós vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o gênero textual fábula. Então, nós vamos continuar, a interpretação da fábula O Leão e a Lebre, certo? Que nós iniciamos na aula passada. Então, vamos para a apostila. Então, na aula passada, vocês responderam até a página 42, até a questão 6, letra A e B, certo? Hoje, vocês vão fazer a página 43 e página 44, certo? Eu vou voltar um pouquinho lá na questão A e B, na letra A e B da questão 6, para vocês entenderem um pouquinho dessa letra C. Então, vou voltar um pouquinho lá. Então, na letra A, estava perguntando qual era a intenção inicial do leão, certo? Então, muitos de vocês colocaram que o leão tinha a intenção de devorar a lebre, correto? A letra B pergunta se o leão conseguiu fazer o que pretendia, né? Se ele conseguiu devorar a lebre ou não. E aí, a resposta seria não, né? Por quê? Porque ao avistar um veado, ele deixou a lebre de lado e passou a persegui-lo. Então, ele desistiu de devorar a lebre, certo? Na letra C, diz assim, essa mudança de comportamento. Então, essa mudança, primeiro ele ia devorar a lebre, depois ele desistiu e resolveu perseguir um veado, assim que ele o avistou, né? Então, essa mudança de comportamento demonstra que o leão queria o quê? Levar vantagem, obtendo uma quantidade maior de alimento, e para isso desprezou o pequeno animal que havia encontrado, ou ficar com os dois animais e ter a maior quantidade de alimento possível. Qual desses dois? Vocês vão assinalar somente uma que é a correta, certo? Vamos lá, 7. Qual personagem acabou levando vantagem com a atitude do leão? Então, qual personagem acabou levando vantagem com a atitude do leão? Primeiro, então, vocês vão colocar qual foi esse personagem e por quê? Por que ele acabou levando vantagem? E aí vocês vão comentar um pouquinho, certo? 8. Na maioria das fábulas, os animais agem, falam e pensam como seres humanos. Em que momento da fábula é possível perceber isso? Então, a gente sabe que nas fábulas os animais têm esse tipo de atitude, né? Eles falam, eles pensam como seres humanos. E aqui quer saber em que momento da fábula é possível a gente perceber aí a ação desses animais falando e pensando. Aqui vocês vão lá no texto e vão buscar um trechinho que mostre isso, certo? Então, vão buscar lá alguma atitude dos personagens, do leão, da lebre, que mostre que eles têm um comportamento aí de ser humano, né? Seja falando, pensando, certo? A 9. As fábulas têm como objetivo retratar aspectos próprios do comportamento humano e sempre apresentam um ensinamento, que é chamado moral da história. Essa moral da história, ela proporciona uma reflexão ao leitor, então, a fim de proporcionar uma reflexão ao leitor. Letra A. Que ensinamento essa fábula transmite? Então, vocês podem voltar lá, fazer a leitura novamente do texto e vocês vão colocar aqui para mim, com as palavras de vocês, qual é o ensinamento que essa fábula quer passar para nós, ok? B. Qual é a moral da fábula lida? Aqui, pessoal, vocês podem voltar lá no texto e vocês vão copiar, colocar aqui do jeitinho que está lá, a moral no caso da fábula. E também vão responder onde que ela aparece, no começo, no meio ou no fim. Então, é só ir lá,
Copia a moral aqui e escreve onde que ela aparece. C. Quem transmite esse ensinamento na fábula lida? Algum personagem ou quem conta a história? E aí, quem que transmite o ensinamento da fábula? É um personagem ou é quem conta a história, né? No caso, o narrador. Qual dos dois? D. A que público as fábulas são destinadas? E por quê? Então, aqui vocês vão colocar para mim a que público as fábulas são destinadas. Então, ao público infantil, ao público adulto, jovem, que tipo de público? Tá? Vocês vão colocar aqui também com as palavras de vocês e comentar aí um pouquinho por quê. 10. A moral de uma fábula pode aparecer sob a forma de um provérbio, ou seja, uma frase curta criada pelo povo com a intenção de ensinar algo. Leia os provérbios a seguir e assinale quais deles caberiam como ensinamento para a fábula lida. Então, aqui nós temos alguns provérbios, vocês vão assinalar apenas aqueles que caberiam como ensinamento para a fábula que vocês leram, O Leão e a Lebre, certo? Então, não são todos, tá? É só alguns que fazem sentido, que daria certo como ensinamento daquela fábula. Aqui vocês vão fazer a leitura desse trechinho da fábula. Um leão surpreendeu uma lebre para devorá-la enquanto ela adormecia, mas, ao ver um veado passar, deixou a lebre e passou a perseguir o outro animal. Vocês vão observar essa palavra aqui, ó, a palavrinha mas, para responder a questão 11. Com que sentido a palavra em destaque, no caso a palavra mas, foi empregada nesse trecho? Sentido de adição, então adição aqui seria somar uma ideia a outra, né? Relacionar aí duas ideias, uma soma. Exclusão, ou seja, excluir uma ideia. Conclusão, concluir, fechar ali uma ideia dentro do texto. Ou uma oposição. Então, oposição é algo contrário, né? Então, vocês vão assinalar somente também uma resposta correta. Então, faz a leitura do trechinho que vocês vão conseguir entender aí o sentido do mas dentro desse trecho. 12. Agora, observe as seguintes expressões da fábula para responder as questões. Então, aqui nós temos 3 expressões: devorá-la, outro animal e alcançá-lo. Os termos em destaque, esses termos aqui, ó, lá, animal e lo, esses termos, foram empregados para substituir outras palavras, certo? Identifique a que palavras esses termos se referem. Então, vocês vão voltar lá no texto, fazer a leitura novamente e vão identificar para mim. E vão colocar. Identificar, né, a que palavras esses termos se referem. Tudo bem? Então, volta lá no texto, que aí, com a leitura, vocês vão conseguir identificar as palavras, certo? B. Com que objetivo essas substituições foram feitas? Então, qual o objetivo de trocar, né? De trocar algumas palavras dentro do texto, às vezes por um pronome, por um substantivo. Qual que é o objetivo disso? Vocês vão colocar aqui também para mim, ok? E a última, que é a 13. Na fábula, há um trecho que aparece entre aspas. Com que função esse sinal de pontuação foi empregado nesse trecho? Essa daqui, pessoal, vocês não precisam fazer, tá? Depois, eu vou retomar um pouquinho com vocês
o uso de aspas, tá bom? Aí qualquer coisa a gente volta nessa questão. Então, essa 13 aqui não precisa fazer. Aqui vocês podem fazer a leitura desse quadrinho, que fala um pouquinho mais das características da fábula, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Mas, se mesmo assim ainda surgir dúvidas, vocês podem me chamar no particular, que eu estou à disposição. Boa aula, boa semana e bons estudos!